Bom dia, Mike. Bom dia, você ficou escuro? Zé, não estou entendendo o que houve aqui. Deixa eu verificar aqui. Ah, ok. Aí, Por alguma razão a câmera mudou o foco aqui. Estava usando a câmera do fundo. ah, Tudo bem? Como é que está? graças a Deus. Venho de uma live que foi poderoso. É. É, Você tem feito bastante lives ultimamente, não é? é, um pouco. Isso é muito bom, né? É, Usando aí a tecnologia que está disponível agora e sim, alcançando pessoas de todos os lados aí. sim. Mas que bênção, Mike. Como tem É. sido a sua semana? A Graças a situação Deus, bem. Situação Graças a nos Estados Unidos Deus. está mais calma agora ou está ainda bem tensa? Não, não. Ainda Tá está ficando tenso. mais tenso, tá ficando o que eu achei já. E hoje, eu vou te mandar um vídeo depois, mas hoje saiu um vídeo de uma pessoa que trabalha na área de infectologia e vacinas com as pessoas mais conhecidas do mundo. E essa pessoa, alguns anos atrás, a gente esse tempo todo vem pedindo para o Senhor revelar o culto escondido, né? E Sim. tenho falado ultimamente que, para mim, tudo isso não está fazendo sentido. Isso está Uhum. passando de uma preocupação com uma doença, porque nunca na história colocou em quarentena os Pessoas que não estão saudáveis. doentes. Sim, só os doentes. É, isso tem Tá? todo E sentido agora, mesmo. então, e hoje a minha resposta veio. A resposta às orações, porque uma mulher que trabalhou. Vocês têm visto o cara que é o coordenador que, na Casa Branca, né? Sim, o médico, não é? Exato. Sim, sim. Fauci. Fauci. Tá. Então, se eu falasse para você que ele tem patente, tá, de uma vacina para coronavírus desde 2017, Really? Uau. não iria fazer você. Peraí, É, é algo de se refletir muito. muito estranho. Isso chama no mundo de negócios e política conflito de interesses. Uhum. Uhum. Ou seja, você gera um problema tendo já feito a Sim, tendo solução a do problema, solução. tá? Você criou a solução, então você gera o problema. Tá? Uau. Então, isso, depois eu te mostro, eu te mando o vídeo, mas Sim, isso já me rodou interessa a muito. internet até. Me Só que interessa isso, muito. para nós que somos cristãos, lembro que eu já mencionei que esse é o momento que o espírito do fim, né, para não dar tique nos algoritmos, Uhum. tá? É O, verdade. o espírito do fim nunca mostrou sua cara como agora, É tá? verdade. E esse vídeo revela as É, claras, as precisamos. claras. Me mande mesmo, É. eu E quero ver sim. melhor, dá nome aos bois. Isso, exatamente, exatamente. Porque eu acredito, Mike, até você mencionou mesmo na última semana, que chegou o momento agora da igreja tomar posse daquilo que ela. Tomar posição, né? Se posicionar, não tomar posse, mas se posicionar como igreja e realmente não aceitar essa situação, porque eu acho que isso aí agora já extrapolou, já passou de uma crise epidêmica, de uma pandemia, questões relacionadas à saúde, e a situação se tornou só Se eu te falasse que, na verdade, pelos números, de fato, não é uma uma pandemia, pandemia. tá? Isso é Uhum. tudo discurso. E tem É, médicos que estão falando isso desde o início, mas eles estão sendo abafados, 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 uhum. abafados. É porque há um poder muito maior por trás, né, Mike, que a gente É. não tem ideia. E se eu te falar que o uso da máscara te coloca em mais risco, porque se você tiver esse vírus, que não é coisa viva,
É Uhum. apenas é como se fosse um chip, tá? É uma proteína que tem, que tem informações que quando interage com você, gera a enfermidade, Uhum. Uhum. tá? Isso literalmente se envolve com seu DNA, tá? Com o seu organismo. Mas não é uma enfermidade em si. Um vírus é algo que não é vivo. O Uhum. doido é Uhum. isso, tá? Aí você fica com a máscara, tá? Você está fazendo sair e entrar, sair e entrar, sair e entrar. A pior coisa. É, Toda essa questão, até a questão da distância social, é a pior coisa para a gente. é justamente isso. Ouvindo quem tem trabalhado com infectologia, a maneira de criar o sistema imunológico é ter contato um com o outro. Uhum. Uhum. O distanciamento que nós estamos fazendo está nos tornando fracos. Exatamente. Exatamente. É, porque nós estamos não só nos tornando vulneráveis a esse vírus específico, mas a outros também, né? A outras enfermidades. Porque Uhum. nós estamos realmente nos isolando de tudo. Olha o vídeo, você vai gostar do vídeo. Eu quero ver. Mike, só um pouquinho, eu vou dar uma palavrinha rápida para os nossos Vai lá. internautas aí, porque eu tenho observado que nas últimas lives eu não tenho falado nada com o pessoal. Então, o Tá pessoal que bom. está aí nos assistindo, eu agradeço aí que vocês estão, né, tirar esse tempo aí para estar aqui conosco. Eu vou desconectar, eu vou desativar os comentários, porque eles atrapalham um pouco aí no momento que nós estamos conversando. Fica passando muitos comentários aí no seu rosto aí, Mike, e às vezes incomoda até quem está assistindo. Então, eu vou Uhum. desconectar aqui a parte dos comentários, mas aí daqui a pouco, de repente, vocês comentam aí, podem mandar algumas perguntas aí também, de repente a gente tira um tempo no final para falar. Mas, Mike, eu quero hoje realmente aproveitar bem esse tempo. A gente tem aproveitado muito, você tem sido realmente uma bênção para nós aí nas últimas semanas, né, disponibilizando o seu tempo aí para estar falando conosco aqui. E tem sido impactante. Não é? Eu acho que tudo está conectado nessa questão que você está mencionando agora, porque a gente tem falado sobre, principalmente, o sacerdócio de todos os santos. E esse é um assunto, Mike, só para você entender um pouco, eu tenho estudado bastante nos últimos anos sobre isso e tenho feito nas últimas semanas algumas lives também com outros pastores amigos. Um deles é o pastor Cote, lá do Paraná também. E sábado agora tem uma outra live com ele também, que a gente está falando Eu estou sobre. falando com um dos outros líderes da base lá, Ah, o é? Maicon. O Ah, Maicon sim. está à frente da parte de adoração, eles estão fazendo uma casa de oração lá, e Uau, eu vou estar ministrando um curso que com legal. eles, que a gente vai até abrir para outras casas de oração. Quem quiser, quem está ouvindo, se interessa, entra em contato comigo, que dessa mesma base, da Jocum ao Almirante Tamandaré, tá? Que é onde está o Isso, COT, né? lá de Curitiba, exatamente. Exato. Que benção, que benção. Eu quero estar junto aí também, participando aí, Mike. Não quero perder nada, nada, Tá nada. bom, tá Algumas, joia. algumas questões que são muito relevantes, né? Nós temos falado nessa live mesmo com o Cote sobre as 7 áreas de influência, onde a igreja precisa estar atuando, não é? Diferentes áreas da sociedade. E eu acredito que esse assunto, esse tema do sacerdócio de todos os santos, tem algo impactante que eu acho que precisa ser realmente esclarecido de uma forma muito, principalmente colocado à disposição de pessoas de diversas denominações, lideranças, dos cristãos de forma geral, porque eu acredito que a chave está aí, Mike, em cada um de nós, né, entendermos o nosso papel como cristãos. Qual o nosso papel? E isso vai além do que nós fazemos nas igrejas, né, nas reuniões, nas assembleias, né, nos encontros que nós temos como igreja. E isso vai além de nós entendermos o nosso sacerdócio dentro da nossa casa, mas no nosso trabalho, na nossa profissão, tudo que nós fazemos, não é? Nós sermos igreja onde nós formos. Isso aí, Mike, eu acredito que é a resposta para essa geração. E você, na última semana, olha, eu vou, claro, você tem a liberdade para ir na direção que o Espírito te conduzia, mas na última semana você disse
algumas coisas que eu achei tremendo, mas foi na nossa live em inglês, e Ah, que foi na quinta. tá bom. Em português também foi algo impactante, mas na inglês que nós fizemos. Mas a questão é que é impossível repetir. É É, bom que você assista depois, porque aí isso, você vai colher e vamos passar parte de um para o outro e do isso, outro para um. exatamente. Foi o que eu pensei, porque, olha, na semana passada, a gente entrou na questão do sacerdócio de Todos os Santos, mas de uma forma muito especial. Primeira delas, eu vou fazer um rápido resumo, porque daí você Uhum, pode tomar aqui em cima disso. Nós entramos na questão de quando Deus introduziu o sacerdócio, a necessidade do sacerdócio que veio lá no Jardim do Éden, certo? uhum, Quando Deus ele mesmo veio e sacrificou ali um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E uhum, ali Deus introduz o sacerdócio. Mas aí, percorrendo toda a história, Deus instrui claramente ao povo de Israel, lá no Egito, né, por ocasião da uhum, Páscoa, não é? uhum, E aquela questão que eu achei impactante, que eu gostaria que você hoje falasse um pouco sobre isso também, quando Deus manda Moisés, lá em Números 3, né? Manda Moisés numerar o número de primogênitos, e aí ele compara ali com o número dos levitas, e ele escolhe a tribo de Levi, porque era que se aproximou mais, não é, do número dos uhum, primogênitos. Mas eu acho que isso aí é uma revelação incrível, Mike, que infelizmente não é falado muito. Eu tenho uhum, observado muitos lugares, não é falado sobre isso. Mas Deus realmente tem um interesse muito grande em nós, que nós entendamos esse sacerdócio, né, o papel de um sacerdote. Tanto é que em Apocalipse, né, nós também fomos até Apocalipse, onde Deus culmina Apocalipse 1, a partir do versículo 6 ali, quando Deus vem e fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Não é? Então, esse papel do sacerdote, e né, vou dar mais uma pincelada na questão que nós tocamos também, a questão de quando o Senhor Jesus foi tentado lá em Mateus 4, no deserto. uhum. Uma das áreas que ele foi tentado foi essa questão do sacerdócio também. E filiação, não é Foi adoração. justamente nas duas questões mais importantes, a sua filiação Uhum. e o sacerdócio, porque o Sacerdócio. Satanás pediu para ele adorá-lo, Isso, tá? exatamente. Quem que adora? O sacerdote. Sacerdote. Então, Mike, baseado nesse rápido resumo que eu fiz aí, eu queria que o pessoal que está nos ouvindo agora aqui, que está nos assistindo, já mandasse aí para várias pessoas, vários contatos seus aí também, para entrar aqui, porque esse assunto é muito importante. Eu acredito que vai abençoar muito todas as pessoas que realmente entenderem essa revelação. Porque, claro, Mike, é uma revelação que a gente precisa do Espírito de Deus para abrir o nosso entendimento, não é algo. Porque eu sou cristão a minha vida toda, não é? Fui criado dentro de igreja, me tornei missionário aos 19 anos, já plantei igrejas na Bélgica, ajudei a plantar igrejas em outras partes da Europa. Hoje, debaixo de uma palavra de Deus, estou aqui na Inglaterra com a minha esposa também, fazendo esse mesmo trabalho. E por onde passamos, eu sempre percebo isso, Mike. Não é uma igreja grande numa cidade que vai fazer a cidade ser transformada. Não é um grande ministério, um grande nome que vai fazer algo acontecer de fato numa nação ou numa cidade. É necessário que cada pessoa que realmente recebeu a Jesus como Senhor entenda esse chamado, essa revelação que só o Espírito Santo pode nos dar, de que Deus tem muito mais do que o que nós fazemos de fato hoje. Né? E nós temos falado desde a primeira live com você aqui sobre o fato de que a parte de servirmos a Deus no ministério não tem nada a ver com esses serviços que nós fazemos, que são importantes, não é? Mas que às vezes são considerados ministério, não é? Ministério de acolhimento, ministério Ministério do Som, do som, ministério de hospitalidade, né? Ministério que são coisas importantes, mas é muito mais do que tarefa de isso. casa. Se somos Tarefa, família, tarefa de casa. É isso, simples. exatamente, exatamente. Então, Mike, mais uma vez eu coloco a batata quente, né, para você. Não, mas eu amo isso. Então, você gostaria de seguir Eu gostaria, essa essa, linha? isso, Tá porque bom. porque aqui, Mike, só um pouco, desculpa eu interromper novamente, Não? porque daqui a pouco a gente pode fazer uma conexão para o que a gente pode se iniciar na semana que vem sobre a questão que eu quero também que a gente toque na questão da adoração e intercessão e trazer o reino de Deus para a terra. Não é que envolve a questão do Pai Nosso, a oração de Jesus, o impacto realmente profundo disso, entende? Tá Mas, bem. mas vamos pegar essa linha aí hoje e vamos ver aonde o Poxa, Espírito nos leva.
Você chutou 15 bolas para mim de uma vez. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Isso tudo mudou na minha vida. Eu quero encorajar você e os outros a assistirem a live que eu participei agora de manhã. Tudo isso começou quando eu passei a entender o que Jesus fez quando ele veio. Eu costumo dizer hoje, a cruz não foi a sua finalidade. A cruz estava no seu caminho. Para que ele chegasse ao Pai, rogasse ao Pai, para o Pai enviar o outro Espírito. Amém. O Espírito Santo, que é o próprio que habitava em Jesus. Para que ele pudesse voltar a habitar em nós e fazer em nós o que ele fez em Jesus. Eu queria que todo mundo entendesse que tudo que nós vamos falar sobre filiação, tudo que nós vamos falar sobre sacerdócio, depende totalmente da nossa dependência do Espírito Santo que habita em nós por causa do sacrifício de Jesus. Amém. A cruz estava no caminho. Era necessário ele fazer a redenção para que o Espírito Santo pudesse voltar a habitar em nós. Amém. Quando Deus criou Adão, ele fez isso. Soprou. O fôlego de Deus foi posto dentro da sua habitação na terra, que é o ser humano, para conduzir o ser humano no seu domínio sobre a terra. Quando Adão e Eva pecaram, o Espírito se retirou. Por isso Jesus falou mais tarde, o Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o outro conselheiro, o Paracletos, que o mundo não conhece, não vê. Vocês conhecem porque ele habita entre vós, mas estará em vós. Depois da sua ressurreição, ele já foi para a cruz, agora é ressurreto. Jesus vai em João 20 para o cenáculo onde eles estão e ele faz o quê? Paz. Paz. Sopra uma vez mais. Recebei o Espírito. A mesma coisa que Deus fez no Adão. E quando em Atos 2, o Espírito Santo chega e de repente, reunidos, ouviu-se o som de um vento impetuoso. Você já ouviu o som de um tornado? Só pela televisão. Pois é. Mas eu quero encorajar o pessoal. Depois você vai para a internet, vai no YouTube, pega uma gravação de um tornado, um furacão. Tá? Ouve. É isso que eles ouviram. Sem levantar um fio de cabelo. Só o som. E depois chamas. E depois uma interação com o Espírito Santo. O que foi estabelecido nesse dia não foi o falar em línguas, não foi o profetizar, foi o governo do Espírito Santo dentro da humanidade de novo. Amém. Pentecostes, para nós, fala disso. Tudo que procede, tudo que nós vamos falar sobre filiação e sobre sacerdócio, sobre o que eu vou falar aqui, o monte do Senhor acima dos 7 montes. Tá? Entendeu? É o isso mesmo. monte do Senhor acima dos 7 montes. Depois a gente fala sobre isso. Ok. Tá? Isso. É necessário. Porque não adianta, eu tenho falado muito, não adianta ter crente, por exemplo, na política. A nossa bancada evangélica no Brasil deu vergonha. Todos crentes, tá? Em nome. Mas nenhum temor de Deus. Por isso eu falo, a diferença é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Exatamente. Porque essas pessoas, então,
a sua vocação sublime, a missão que Deus dá para eles. É para mudar as áreas de influência, tá? Na sociedade, mas é pelo Espírito Santo que habita neles. Uhum. Não é por nenhuma criatividade própria. Não é Isso. por nenhum talento próprio. É pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele que Isso. capacita, Ele que conduz. Eu quero muito deixar isso como base de toda a nossa fala. Uhum. Tá? Agora, em cima disso, uau! Porque eu estava no seminário, presidente do seminário, professor no seminário, tá? E o Senhor, quando Ele começou a falar comigo sobre filiação e sacerdócio de todos os santos, Ele falou: Mike, como é que seu ministério é relevante? Se você não está criando filhos, formando filhos e formando sacerdotes. Eu percebi que eu estava debaixo de um engano. E eu quero ser muito franco nesse momento, tá? Muito aberto, muito honesto, sincero, até vulnerável. O espírito da potestade do ar atua em cada geração para contrariar os desejos de Deus para aquela geração. Porque desde o momento do jardim, Deus está numa missão para redimir a humanidade. E o diabo vive para contrariar. Muitos pensam que Deus reage ao inimigo. Não, é o inimigo que está reagindo a Deus. Deus age e o inimigo vem contra. Deus age e ele vem contra. Ele age e vem contra. O que está acontecendo hoje é que nós estamos caminhando para os últimos dias, em que a igreja vai estar na sua maturidade, Efésios 4, nós vamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vamos ser a noiva sem mácula e sem ruga. Nós vamos ser a manifestação dos filhos de Deus, mas não pelo nosso esforço. Vai ser pelo Espírito que está em nós. Amém. Agora, também, à medida que nós vamos avançando sobre a terra, como família de Deus, sacerdócio do Senhor na terra, tá? O inimigo também vai contra. À medida que Deus faz a sua igreja, a sua família, crescer e amadurecer, parecer mais com Jesus, tá? O inimigo também vai chegar à sua maturidade. Aí Deus age e o inimigo vem contra. Sempre o inimigo está no contra. Por isso, esse momento que a gente está vivendo, precisamos reparar que dos anos 90 para hoje, nós tivemos pelo menos um grande derramar que tocou o mundo inteiro, que foi de Toronto, a paternidade de Deus, e simultaneamente todo o mover do sacerdócio em adoração e intercessão, o tabernáculo caído de Davi, que nunca houve na história da igreja. Verdade. Verdade. Amém. E é por isso que nesse momento, pelo menos, eu estou olhando o que está acontecendo e Satanás está mostrando sua cara. O espírito do fim mostrou sua cara. É evidente, como naquele filme do Oz, tá? A menina, ela olhou e ela, mas, peraí, tem alguém atrás da cortina ali, ó. Tem por trás. Tudo que está acontecendo está ficando cada vez mais óbvio. Então, o que está acontecendo? É que nós estamos assumindo duas coisas. Eu acho muito interessante a gente observar isso.
Toronto, filiação. Deus é Pai. IHOP, Intercessão. intercessão e adoração. Sacerdócio. É. E isso, Wanderson, se eu pudesse falar só sobre as promessas e os sinais do grande derramar, está por acontecer a qualquer hora. Amém. Tá? A Amém. Eu qualquer creio hora. nisso. Tá? Creio nisso. E bilhões vão entrar no reino de Deus. Tá? Agora, por quê? Porque nós, e aí eu vou seguir o nosso roteiro para hoje. Tá? Como eu disse, desde o jardim, Deus é Pai e Ele está querendo redimir a humanidade. Isso quer dizer, Ele quer restaurar a filiação do ser humano, tá? Para ser filho de Deus, e se tornou necessário um sacerdócio. E Deus mesmo foi o primeiro. Ele sacrificou. Ele pegou um animal inocente, prefigurando que um dia um homem vai morrer pela humanidade. E é que eu fico... Deus fez isso antes de qualquer coisa. Ele disse, eu não quero matar os meus filhos. Uhum. Esse sacrifício foi cheio de misericórdia, longanimidade, paciência, mas sendo totalmente coerente com a sua santidade, com a sua justiça. Então ele prefigura a morte de Jesus na morte de um animal cujas peles ele pega para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Que o Pai queria cobrir a vergonha e aliviar a culpa. E nisso, a gente segue, daquele momento, sempre tinha alguém na descendência de Adão que conhecia ainda a justiça. Não era um pregador da justiça. Tá? É. Ele era conhecido como um homem justo. Perfeito não. Podemos entender isso depois do dilúvio. Tá? As Ele consequências chegou do a que ele fazer fez. coisas terríveis. Não devia. Então, mas o que nós sabemos da sua época é que todo ser humano era corrupto. Provavelmente isso se refere até a manipulação de DNA, tá? Que era coisa que os anjos caídos tinham introduzido na vida animal na Terra. Aí você tem quimeras, tá? Que é comum a todas as religiões do mundo na época. Para eles todos terem os mesmos quimeras é porque ou eles tiveram uma alucinação coletiva ou é porque tinha animal que foi manipulado pelos poderes, né, angelicais caídos, ou seja, demônios, se tornaram demônios. E o único que era puro ainda, tá? Portanto, quando diz Tamim, Noé e sua família eram puros, provavelmente está falando do DNA, nem a questão ética e moral. Eles eram os únicos e eles escolheram animais puros. Aí todo cientista, todo biólogo que sabe sobre essas coisas, sabe que bastava pegar 2 gatinhos e você tem todos os felinos em potencial dentro do gatinho. Um par de cachorro, tá? Uhum. E você tem todo o potencial do mundo canino, tá? Então, aí na procriação desses, eles vão começar a especializar, tá? E vai formar as variedades dentro da espécie. Tá? E assim foi. Deus preservou o que ele tinha criado, conforme ele tinha criado. Tá? Ele falou, vou começar de novo. Mesmo assim, você percebe o sacerdócio em tudo isso. Tá? A intervenção de Deus, a noção que eu tenho que fazer redenção por causa dos meus pecados.
Mas chega em em Abraão, Deus escolhe um homem de uma família espírita. E eu preciso usar essa palavra para contextualizar hoje. Uhum. Tá? Se eu falar uma família idólatra, a gente... Uhum. espírita. Tá? Adorando a outros deuses. Adorando a entidades que não são deuses. E ele se revela. Esse homem, tá? É interessante porque ele até faz uma coisa que para nós é muito estranho. Ele faz a ceia com um homem chamado Melquisedeque. Uma certa hora, depois de ganhar uma guerra, tá? Ele faz uma oferta, ele toma a ceia, come pão e vinho com esse Melquisedeque. E sabemos que Jesus é o sumo sacerdote da Sacerdote da ordem de linhagem. Melquisedeque. Uau! Peraí. Então, será que não é uma teofania? Será que não estamos observando, logo no início da vida de Abraão, antes dele ter toda a sua família, Uhum. ele ele adorar o próprio Jesus? Uau! Eu pessoalmente É, acho, porque ali é. fala que esse Melquisedeque é uma pessoa sem Sim, linhagem, né? não tem Sem menção nenhuma. genealogia. Então, para mim, e quando se fala Melquisedeque, é o rei justo, né? É, O rei é de reto. Salem. É. É. Então, nisso, nós chegamos no momento em que Deus faz o povo, tá, de Israel, os descendentes de Abraão. Agora, Abraão já adorou a Melquisedeque, já prefigurando que vai fazer toda a sua família, vai servir a esse. Uhum. Beleza. E nós sabemos na hora que Deus fala com Moisés sobre a família de Deus, sobre Israel, ele manda Moisés falar para o faraó: Israel, meu filho, meu primogênito. Isso é significante porque a primogenitura era coisa importante no Egito. Tanto é que Deus falou: se você não deixar meu filho ir, meu primogênito, eu vou matar seu primogênito. Primogenitura era coisa bem compreendida e era coisa preciosa na época. Tá? Tanto é que o primogênito seria o próximo faraó. Tá? Uhum. A linhagem era importante guardar essa linhagem. Faraó, nós sabemos, Faraó era uma figura que era representação dos deuses. Ele era semideus. Então, ele era tanto sacerdote como um rei. O governo e o sacerdócio se uniam na pessoa dele. O que muitas pessoas não sabem, eu acho que eu falei isso para você na semana passada, sobre minha passagem no No Egito. Egito, sim. Tá? Eu pedi a Deus, faz o nosso guia, Mohammed, Mohammed. faz ele falar os segredos que eu preciso ouvir. E um dia ele falou: vocês cristãos, vocês não estão entendendo de algo que para nós sabemos da nossa história. Mais tarde, Moisés fala com o povo de Israel, não somente sendo filho primogênito, ele dá a identidade para esse povo no sentido e função, reino de sacerdotes. Tá? Uma propriedade peculiar é reino de sacerdotes, nação santa. Nação que Deus separou para si, para servir a Ele em adoração e intercessão. E nesse momento, o Mohammed, ele falou para a gente: vocês não estão entendendo que Egito foi um governo onde os sacerdotes governavam. Unia-se em Faraó o governo e o sacerdócio. Ele era o sumo sacerdote e o rei, Uhum. né? Quem governava.
Mas o sacerdócio, então, é quem reinava na terra debaixo dele, como se fossem os príncipes, como se fossem os, vamos dizer, os governadores, eles eram todos sacerdotes. Ou seja, Egito era um reino de sacerdotes. Sacerdotes. E por isso que as festas que se fazia no Egito eram todas festas para celebrar e renovar os pactos que se fazia com os deuses do Egito. Uau. Agora, deixa eu introduzir uma outra coisa que eu não sei se eu falei com você. Eu tenho falado em outras lives, mas eu amo falar sobre isso. Então, deixa me dar Vamos lá. liberdade. Por quê? Porque nós lembramos que na hora que Deus falou com Moisés, Moisés fez a pergunta que ninguém tinha feito. Abraão não perguntou o nome de Deus. Isaac não perguntou o nome de Deus. Jacó não perguntou o nome de Deus. Ao longo de tantos anos em Israel, ninguém perguntou o nome de Deus. Era conhecido como Deus de Isaac, ou de Abraão, Isaac e Jacó. Tá. Mas o Moisés, é um pouco mais ousado. criado na casa de Faraó, não, é até lógico. Ele foi criado na casa de Faraó. Tá? Que se a gente quer falar, foi um momento que Deus riu dos poderosos, conforme Salmo 2. Isso tá? mesmo. Tá? O faraó ficou sabendo que tinha nascido o rei de Israel, né? O cara que ia libertador. E Deus fala, leva a irmã de Moisés fazer um barquinho, colocar dentro do rio. O próprio rio era a habitação de um dos deuses. De um dos deuses. Ele pega e os anjos levam o barquinho para o quintal de Faraó, onde a filha de Faraó pega o Moisés e ele é criado dentro da casa, dentro do palácio. E Deus assim, você queria matar o libertador? Que tal você... Vai criar ele. Criar! Educá-lo. Eu amo isso. Isso é tremendo mesmo. E se não bastasse, mais tarde, a imagem de Faraó, rei Herodes, fica sabendo do libertador que Moisés tipificou. Jesus. Isso. Herodes. Isso é irônico demais. Deus zomba mesmo. Herodes pega e fala, não, vamos matar os meninos de 2 anos para cima. Beleza, a mesma ordem do faraó. Deus fala com José em sonho, tá? Ô José, faz o seguinte, leva Jesus e Maria para o Egito. Para onde? Não, para o Egito. Exato. É como se Deus dissesse, eu acho que Satanás esqueceu do que aconteceu lá. Deixa eu zombar mais um pouquinho. Essas coisas, queridos, me encoraja a entrar e assumir o meu lugar em Cristo, porque eu sei que se eu estou nas mãos do Senhor assim... Tá tudo bem, tá seguro, né? Estou seguro, mas além disso, Ele vai me usar como uma peça que Ele vai rir do diabo. Ele vai rir do diabo. Tá? Nós estamos nas mãos dele, servindo a Ele, através do que Ele vai fazer em nós. Nem que seja com os discípulos que até entregaram a sua vida no primeiro século. Entregaram as suas vidas louvando a Deus, declarando o amor de Deus pelas pessoas que estavam executando. No caso de João, tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Olha, e Deus está... Bom, nisso eu sei que Deus está agindo. Deus pega e ele fala com Moisés sobre esse sacerdócio, tá?
o Muhammad, ele falou para nós, vocês não estão entendendo, tá? E Egito era um reino de sacerdotes, então Israel tinha um ponto de referência. É por isso que quando Deus ensina para Israel sobre as festas, ele sabe que são essenciais o cumprimento, a celebração dessas festas. E essas festas, no caso de Israel, celebram o fato consumado, tá? A aliança, a Páscoa sendo a aliança, tabernáculo sendo Deus habitando conosco, Pentecostes sendo o momento que recebemos a lei do Senhor, que é a lei do seu Espírito, que não é uma coisa ruim, é algo que procede do caráter de Deus. Não é para roubar, porque Deus é provedor. Não é para adulterar, porque Deus é fiel. Não é para blasfemar o nome de Deus, porque Ele é Deus. E não é de brincadeira. Tá? Celebrar o sábado, porque é o dia que Ele separou desde a criação, etc, etc. Tá? Não é para mentir, porque Ele é a verdade. Tá? Então, tudo isso procede da pessoa de Deus, porque Ele, como rei, todo o seu reino procede dele. As leis procedem do seu caráter, as normas do jeito que ele age, tá? Os estatutos do jeito que ele criou todas as coisas. Então, tudo procede dele. Uhum. Beleza, quando ele propõe isso para Israel, né, ele vai ser uma teocracia, onde ele vai estabelecer o seu reino e vai reinar através do sacerdócio. Nós sabemos que Israel se desvia disso. Tá? Não queremos um rei como as outras nações. E no início Deus fala, tá bom, vocês querem um rei? Deixa eu mostrar para vocês onde isso vai dar. Tá? Saul. Mas Deus mostra, Samuel fica doido como profeta. Eles estão... deixa eu chamar fogo. Não pode ser. Deus fala, calma, Samuel, calma. Eles não estão rejeitando vocês, estão me rejeitando. Mas é óbvio que Deus não se afetou por causa disso, né? Não se ofendeu por causa disso. Ele falou, não, pode deixar. Aí ele pega, e no rei Davi, ele encontra um homem sensível a ele, que está querendo que Deus continue a reinar. Davi reconhece os seus limites. Contrário a Saul, que usurpou do sacerdócio a imagem de Faraó, usurpou do sacerdócio, tá? Sacrificou e bagunçou tudo. Por causa do seu orgulho, nunca teve o apoio de Deus que ele precisava como um rei. Eu creio que isso foi o motivo da sua loucura. Tá? Uhum. Quem aguenta? Quem é o ser humano que aguenta reinar, governar uma cidade, um estado, uma nação nos seus próprios poderes? Tem Não, como. é impossível. Governar sua própria casa já é muito complicado, né, Mike? E você olha para a maioria dos governantes, nem a sua casa eles não governam. É isso mesmo. Beleza. O que eu quero mostrar aqui é que a história de Israel mostra o cumprimento e descumprimento desse sacerdócio. Todas as vezes que Israel entra em decadência, o sacerdócio dos levitas e do povo de Israel cessa. Vamos pegar o tempo de Acás. Tá? O tempo de Acás, como rei em Israel, ele se desvia totalmente. Ele até manda fazer um altar do deus Nisroch, tá? Lá da Síria, e ele manda fabricar esse altar e colocar esse altar dentro do templo, tá? E ninguém sacrificar sobre esse altar, porque ele mesmo vai fazer isso. Ou seja, ele usurpa o sacerdócio. Nesse momento, tá? Descamba tudo, e os levitas, ao invés de chamar atenção para ele, eles simplesmente desbandam e vão cada um para o seu canto. Isso significa que o sacerdócio de Israel
não apenas dos levitas. E é nisso que eu quero voltar, tá? Para frisar uma coisa que você falou. Quando Deus separou a nação de Israel como reino de sacerdotes, ele separou a nação. Ele não separou a tribo de Levi. A tribo de Levi é algo que ele separa mais tarde. E é em Números 3 que a gente descobre isso. Isso para mim, como você mencionou, quando Deus me mostrou isso foi tão profundo para mim. Porque eu sempre imaginava de uma forma até mística. Deus deve ter algum motivo dele ter escolhido Levi. Preferido Levi. Ele é mais espiritual que os outros, sei lá, alguma coisa. Mas a palavra diz assim: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque esse é o segredo. Todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Uau. Aí a gente para pensar, peraí. Deus tinha falado pela boca de Moisés, Israel é meu primogênito. Isso já implica, então, que Deus está querendo trazer para a família outras nações. Outras nações. Exato. Porque isso Israel mesmo. é uma nação. Tem Uau, milhões. isso é poderoso, Mike. Muito forte isso. Para mim, eu sei que tem pessoas que não veem dessa forma, mas eu vejo. E quando fala ser enxertado em Israel, para mim é ser enxertado na família de Deus. Israel é primogênito. Ele mesmo disse, né? Deus mesmo disse isso. Exato. Então, diante disso, eu entendo que Deus está querendo fazer a aliança com outras nações. Talvez exatamente como em Israel, não quer dizer que todos de Israel são salvos ou serão salvos. Mas Deus fez uma aliança com Israel. E é interessante porque ele chama Israel do seu primogênito antes de derramar o sangue. Antes de fazer a aliança. Antes de separar Israel como primogênito entre as nações, porque se o sangue do cordeiro é para separar para Deus os primogênitos, começa com a nação de Israel. Dentro da nação de Israel, todos os primogênitos de todas as famílias. E de todos os animais que pertencem até os animais. E ele diz animais. Ele não diz os animais que são sacrificados. Os cachorros, tem que falar no Egito, tem que falar no gatinho. Mesmo que não queira. Vai falar de todos os animais. Então, aí eu começo a perceber, peraí, esse negócio para Deus é bem, bem sério. Ele toma Israel como primogênito para estabelecer o sacerdócio em Israel. E por essa nação, Deus vai fazer essa nação fazer duas coisas. Adorar a Ele e interceder a Ele por todas as outras nações. Tá? Essas são as funções básicas. Aí a gente deixa isso para a semana que vem, tá? Certo, é isso mesmo. Ok? Aí Isso a gente mesmo. vai desenvolver por que Deus vai estabelecer um sacerdócio. Tá? Quero estabelecer nesse momento que ele estabelece o sacerdócio para os filhos. Ele estabelece primeiro, Israel é meu filho, meu primogênito. E depois, ele fala, filho, você é uma nação, um reino de sacerdote. Eu estabeleço o meu governo sobre você
e vocês serão meus sacerdotes. Implica, vocês vão me adorar e vão interceder por todos. Tá? A ideia é essa. Nação santa tem dois sentidos. Separação para ser semelhante a. Tá? Então Deus já está declarando, eu quero que você me adore, porque através dessa adoração você vai se tornar semelhante a Como mim. era. Isso a gente vai deixar para a Semana que semana que vem. vem. Tá? Isso mesmo. Porque hoje eu quero prosseguir. Quando Deus estabelece esse sacerdócio em Israel, eles celebram 3 festas, tá? Que celebram fatos ocorridos, tá? Históricos, mas profetizam coisas para o futuro. A Páscoa, a vinda do Cordeiro de Deus. E a aliança que ele quer fazer com as outras nações. Uhum. Porque até esse momento, tá? O reino não expande para as outras nações. Fica retido em Israel. Mas com a vinda do Cordeiro de Deus, tá? Aquele que é profetizado desde o jardim com o primeiro sacrifício, com a vinda dele, a morte dele, a ressurreição dele, com a vinda do Espírito Santo, agora liberado sobre a igreja é enviada Enviada. pelo Espírito Santo para as nações. E aí proporciona a aliança que Deus quer fazer com todas as nações. Tá? Beleza. E de fazer discípulos. Pergunto, qual foi o primeiro discípulo de Deus? Se não Israel, o primeiro filho. Nós podemos olhar, por isso eu falo do paradigma dos profetas. Eu vou olhar como Deus agia com Israel para entender como Deus já está agindo com todas as nações. Uhum. Por isso, esse momento eu estou olhando como disciplina. Esse momento eu estou olhando como um momento que, além de disciplina, Deus está mostrando que o inimigo está agindo também. Uhum. Tá? Eu preciso me arrepender, e nesse momento, como eu falei na semana passada, todo mundo tomar a ceia em casa, relembra o sacerdócio. É isso mesmo. Nem relembra, tá? O sacerdócio dos levitas. Porque aí que em Números nós vimos, os levitas só foram envolvidos a partir do momento que Deus falou, eu não vou tirar o primogênito da sua casa. Parece que as judias iam judiar de Deus. Desculpa a brincadeira, é só brincadeira, mas parece que iam ficar zangadas com Deus se ele tirasse. E pensa, eu vou tirar o primogênito, mas a gente percebe nisso alguns desígnios de Deus. Tá? Primeiro, Deus iria tirar o primogênito e ensinar o primogênito no sacerdócio da nação, e o primogênito ia voltar para todas as famílias e ensinar isso em cada família. É até uma estratégia pedagógica. Tá? Agora, quando Deus separa a tribo de Levi, é para esse propósito. Quando a gente percebe os dízimos, mais tarde os dízimos são separados para sustento dos levitas. Mas quem que os levitas representam? Você acha que uma família ia deixar de separar o dízimo se o seu primogênito tivesse lá servindo? Não. Isso para mim acabou sendo pesado agora. Tá? O problema é que nós temos charlatões hoje. Tá? Então, entrou em descrédito. Mas Deus é fiel com todos que ele disse, e ele defendia os levitas. Quando o povo não queria mais contribuir, Deus providencia. Ele defendia o levita, o estrangeiro, pobre, viúva e órfão. Os órfãos. Tá? Ele é o nosso defensor. Beleza.
falam tudo isso para chegar onde nós chegamos na semana passada. Em Apocalipse 1, João vai escrever para as igrejas, tá, do avivamento. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Tá? E nisso, a primeira coisa que ele atribui, eles foram purificados com o sangue do Cordeiro, feitos, constituídos, reino de sacerdotes. Agora, o que eu não li, isso foi João declarando isso. O que eu não li na semana passada, por causa do nosso tempo, mas vou ler aqui, nos poucos minutos que nos restam, é que além de João afirmar isso, tá, para as igrejas, em Apocalipse 5:5, ou 5:9, desculpa, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostrados diante do Cordeiro, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem é que está afirmando isso agora? Primeiro é Moisés falando com o povo de Israel. Depois é transferido por causa do sangue do Cordeiro. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 2. João fala sobre isso em Apocalipse 1. Agora são seres angelicais cantando um novo cântico num ambiente de adoração, afirmando essa verdade. É isso mesmo. Que todos possam receber esse momento de silêncio para que seja acrescentado fé a essa verdade. Pai. Se você é lavado com o sangue do Cordeiro, se você é nascido de novo, convertido, se você é discípulo de Jesus, você é um sacerdote no seu reino. Amém. Ele estabeleceu o seu governo sobre você, na presença do Espírito Santo dentro de você, e você é constituído sacerdote. É extremamente importante você entender isso. Essa constituição, essa palavra, a tradução dessa palavra, tem um significado muito importante. O reino de Deus, tudo procede dele, ou seja, ele vai definir como que o reino dele vai funcionar. O reino de Deus funciona à base do sacerdócio de todos os santos. Amém. Por decisão de Deus, não nossa. Isso mesmo. Por decisão de Deus. Você é sacerdote não porque você quis. Israel não estava pedindo para ser sacerdote. Israel estava clamando: socorro! Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, tá bom, vem cá. Filho, primogênito, você é sacerdote. Eu estabeleço o meu governo, meu reino sobre você. E no meu reino te estabeleço como sacerdote. Amém, Mike. 4 segundos. Deus abençoe. Vamos. Obrigado. Nossa, essa live foi poderosa, Mike.